Imagine um mundo onde o mar não era apenas água, mas uma força viva, imprevisível, capaz de dar a vida e destruir tudo em questão de segundos. Nesse mundo existia Poseidon. Antes de se tornar o senhor absoluto dos oceanos, sua história começou de forma sombria. Ele nasceu em uma família marcada pelo medo. Seu pai, Cronos, vivia atormentado por uma profecia. Um de seus filhos tomaria o seu lugar. E, tomado por essa paranoia, ele passou a fazer algo impensável: devorar os próprios filhos, assim que nasciam. Poseidon não escapou desse destino. Ainda bebê, foi engolido pelo próprio pai, desaparecendo em um vazio onde o tempo parecia não existir. Não havia luz, não havia som, apenas uma eternidade silenciosa, como o fundo mais profundo de um oceano que ainda nem existia. Um silêncio tão absoluto que nem mesmo pensamentos pareciam se formar por completo, como se sua própria existência tivesse suspensa. Mas o destino ainda não havia terminado com ele. Anos depois, seu irmão mais novo, Zeus, sobreviveu escondido e cresceu longe da fúria de Cronos. Quando finalmente retornou, já adulto, trouxe consigo uma revolução. Ele enfrentou o pai e, com astúcia, conseguiu forçá-lo a libertar todos os filhos que havia devorado. E assim, Poseidon voltou à luz. Mas o mundo que o aguardava não era de paz, era de guerra. Ao lado de Zeus e de outros irmãos, Poseidon participou de grande batalha contra os titãs, uma guerra que sacudiu os próprios alicerces do universo. Céus se rasgavam com relâmpagos incessantes, montanhas eram lançadas como armas e a própria terra parecia viva, reagindo ao conflito. Poseidon, mesmo antes de dominar plenamente os mares, já demonstrava algo único, uma conexão com forças primitivas, quase instintivas, como se o caos o reconhecesse, como se de alguma forma ele sempre tivesse pertencido a ele. Quando a guerra terminou e os titãs foram derrotados, os três irmãos dividiram o domínio do mundo. Zeus ficou com o céu, Hades com o mundo dos mortos e Poseidon recebeu algo que, à primeira vista, parecia belo, mas escondia um poder aterrador. Ele recebeu o mar, e com ele veio o tridente. Aquele objeto não era apenas uma arma, era uma extensão de sua vontade. Diziam que cada ponta representava um domínio, as águas, a terra e algo ainda mais profundo: as emoções humanas, tão instáveis quanto as marés. Com um único golpe, Poseidon podia fazer a terra tremer, abrir fendas no chão, levantar as ondas gigantescas que engoliam cidades inteiras. O som do mar em fúria era, na verdade, a voz dele. E conforme seu poder crescia, também crescia seu reino. Nas profundezas do oceano, Poseidon construiu seu palácio. Não era feito de pedra comum, mas de corais, conchas e metais brilhantes que refletiam a luz de forma quase mágica. As colunas pareciam vivas, moldadas pelo próprio movimento das águas. Criaturas marinhas de todos os tipos circulavam por ali, desde pequenos peixes até seres gigantescos e desconhecidos, alguns tão antigos que pareciam carregar memórias do próprio nascimento do mundo. Ao seu lado estava Anfitrite, sua esposa, uma deusa marinha que representava uma parte mais serena daquele mundo, mas mesmo sua presença não era capaz de conter completamente a natureza inquieta de Poseidon. Porque Poseidon não era um deus de estabilidade, ele era o próprio movimento, e isso se refletia em suas ações. Houve um momento em que isso ficou claro para todos. Poseidon desejava ser o protetor de uma grande cidade, uma das mais importantes da Grécia. Para isso, entrou em disputa com Atena. A decisão seria tomada com base em um presente oferecido aos humanos. Poseidon ergueu seu tridente e o lançou contra o chão. A terra se abriu com um estrondo e dali surgiu uma fonte. Mas havia um problema. A água era salgada, imprópria para o consumo. Alguns dizem que, em outras versões, ele criou um cavalo, forte, indomável, símbolo de guerra e velocidade. Algo impressionante, mas que ainda assim não sustentava a vida cotidiana das pessoas. Atena, por outro lado, ofereceu algo simples, mas poderoso: uma oliveira, uma árvore que fornecia alimento, óleo, madeira, vida contínua, estável, previsível. A escolha foi feita, e não foi Poseidon. A cidade passou a se chamar Atenas.
A rejeição não foi algo que ele aceitou com tranquilidade. Dizem que, em sua fúria, o céu escureceu sobre o litoral e o mar avançou além do que deveria, como se tentasse tomar de volta aquilo que lhe foi negado. Tempestades surgiam sem aviso e o som das ondas batendo contra as rochas parecia carregar um ressentimento profundo. Porque para Poseidon, perder não era apenas uma derrota, era uma afronta. E essa necessidade de reafirmar seu poder aparecia em outros momentos. Em certas histórias, ele chegou a desafiar o próprio Zeus. Junto com outros deuses, tentou conspirar contra ele, cansado da autoridade absoluta do irmão. Mas o plano falhou. Como punição, Poseidon foi forçado a viver entre mortais por um tempo. Durante esse período, ele ajudou a construir as muralhas de uma cidade lendária, Troia. Pedra por pedra, ele ergueu estruturas que pareciam indestrutíveis, como se estivesse moldando algo que refletisse seu próprio poder. Mas mesmo ali, sua natureza não mudou. Quando não recebeu a recompensa prometida pelo rei, Poseidon enviou um monstro marinho para atacar a cidade. O mar, mais uma vez, tornou-se instrumento de sua ira, e as águas que deveriam proteger passaram a ameaçar. Então, as suas relações. Poseidon não era um deus de amores tranquilos. Seus encontros eram intensos, muitas vezes marcados por desejo, imposição e transformação. Ele podia assumir diferentes formas, um cavalo, um touro, uma onda, como se sua própria identidade fosse tão fluida quanto o elemento que dominava. Dessas relações nasceram criaturas extraordinárias, entre elas Pégaso, símbolo de liberdade e beleza, que parecia carregar um contraste com a natureza mais violenta de seu pai, e também Polifemo, que representava algo mais bruto, isolado, quase selvagem, como uma parte não refinada do próprio Poseidon. E foi justamente por causa de Polifemo que uma das histórias mais conhecidas da mitologia ganhou forma. Quando Odisseu cegou o Ciclope para escapar, ele não estava apenas ferindo um monstro, estava provocando um deus. Ao descobrir o ocorrido, Poseidon voltou sua atenção para Odisseu, e o mar se transformou. As águas, antes apenas perigosas, tornaram-se um labirinto sem fim. Ventos traiçoeiros desviavam rotas, tempestades surgiam no horizonte sem aviso, e cada ilha que parecia um refúgio escondia um novo desafio. O horizonte nunca era confiável. A esperança surgia e desaparecia logo em seguida. Odisseu navegava, mas nunca chegava. O tempo passava de forma cruel. Anos se acumulavam e a distância de casa se tornava quase insuportável. E em cada onda que quebrava contra o navio, havia a presença invisível de Poseidon, observando, esperando, punindo, porque, diferente de outros deuses, ele não esquecia. E com o passar do tempo, essa perseguição deixava de ser apenas vingança e se tornava quase um jogo, um teste de resistência, uma forma de mostrar que, diante do mar, nenhum humano tem controle absoluto sobre o próprio destino. E talvez o mais fascinante sobre Poseidon não seja sua força ou sua fúria, mas o que ele representa. Para os gregos, o mar era essencial. Era caminho, alimento, conexão com o mundo. Mas também era desconhecido, perigoso, impossível de controlar. Era belo e assustador ao mesmo tempo. Poseidon era sua dualidade. Ele podia guiar navios com segurança ou podia destruí-los sem deixar vestígios. Podia conceder viagens tranquilas ou criar tempestades que apagavam vidas inteiras da história. Ele era tanto o início quanto o fim de inúmeras jornadas. Ele era imprevisível e profundamente humano em suas emoções. Ciúmes, raiva, orgulho, desejo de reconhecimento, tudo isso fazia parte dele, e talvez seja por isso que ele era tão temido. Mais do que Zeus em algumas regiões, porque o céu podia ser observado, mas o fundo do mar permanecia um mistério. E no coração desse mistério estava Poseidon, sentado em seu trono de corais, cercado por criaturas que obedeciam ao menor gesto, segurando um tridente capaz de mudar o mundo e observando, sempre observando. Mas mesmo um deus como Poseidon não existia isolado. Seu poder ecoava não apenas nos mares, mas também na terra. Os terremotos, por exemplo, eram atribuídos a ele, como se cada tremor fosse um reflexo de sua impaciência, um sinal de que até o solo firme poderia ceder diante de sua vontade. Cidades inteiras tremiam, e as pessoas olhavam para o mar, sempre o mar, porque sabiam que, de alguma forma, tudo estava conectado a ele. E talvez seja isso que torna sua presença tão duradoura, porque o mar ainda está ali, imenso, incontrolável, silencioso, até deixar de ser.
Um Deus que não precisava provar seu poder, porque ele estava em cada onda, em cada tempestade, em cada silêncio profundo do oceano. E até hoje, quando o mar se agita sem explicação, quando o vento muda de repente, quando uma onda parece forte demais para aquele momento, há quem diga que não é apenas a natureza, é Poseidon. Ainda ali, ainda presente, ainda observando e lembrando ao mundo que algumas forças nunca foram feitas para serem controladas. Espero que tenha gostado da história de hoje. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.